de que o caminho que Deus aponta, o caminho da fé, esse caminho que nós precisamos andar, né, no exercício da fé, sendo guiados, dirigidos por Deus, também é um caminho onde vamos encontrar obstáculos. Essa realidade, ela é clara. Agora o que eu quero te dizer é que essas barreiras, ela tem um propósito, pelo lado de Deus, de nós vencermos. O propósito do inferno é nos derrubar, mas como ele é mais do que perdedor, nós vamos ficar com o de Deus. E se nós continuarmos exercendo a nossa fé, as barreiras, elas se movem, elas caem. Que alguém diga aleluia. Porque não é um exercício natural, né? Eu exerço uma fé crendo em Deus e sei que essas barreiras das quais nós vamos falar, elas ultrapassam a nossa capacidade de remover humanamente. Mas nós sabemos que Deus nos dá vitória. Barreiras existirão, mas eu tenho que estar preparado para elas. Amém? Muito bem, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. Eu quero ler 2 versos nessa série que eu estou chamando de as barreiras, ou as barreiras da fé. Barreiras da fé. Há alguns impedimentos para o exercício da nossa fé, né? E é claro que essa é a mão do nosso inimigo, para que eu e você não continue na perseverança da nossa crença, né? Nós não continuemos na perseverança. Mas 1 Coríntios capítulo 16, verso 9, Paulo, no final dessa carta, ele diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Deus abriu uma oportunidade para ele, para que ele continuasse a pregar, a ensinar a palavra, e Deus sempre faz isso. Mas ele também deu uma outra declaração, né? E ele diz o seguinte: mas há muitos adversários. Paulo, gente, ele não está dando vamos dizer assim, ele não está reclamando, ele não está entristecido com essa declaração, ele está sendo realista. E é isso exatamente que eu quero conversar com você. Então Paulo declarou, uma porta se abriu, Deus abriu essa oportunidade, ou seja, deu uma direção para que ele fosse, ou fizesse, ou ensinasse, mas ele está dizendo, olha, eu encontro adversários nessa porta. E vendo uma outra passagem também, que Paulo declara à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicense, capítulo 2, no verso 18. 1 Tessalonicense. Paulo tinha um carinho muito grande pela igreja de Tessalônica, porque era uma igreja que produzia muitos frutos. O povo daquela igreja era um povo que tinha compreensão tremenda a respeito de verdades. Vivia verdadeiramente o evangelho. E era considerada uma igreja da fé, uma igreja do amor, uma igreja equilibrada. Eu não sei se você se lembra, mas na inauguração da nossa igreja, o bispo Antônio trouxe essa palavra e disse que essa igreja era assim. Eu creio, eu tomei posse, eu guardei aquilo que ele falou. E Paulo então ele dá essa declaração, porque ele tinha um cuidado tão grande para essa igreja. Ele dá uma declaração aqui mais adiante, no verso 18, depois nós vamos ler outra passagem. Mas no capítulo 2, verso 18, ele diz assim, olha, ele tinha um desejo muito grande de estar com eles novamente, né? Então ele diz assim, por isso quisemos ir até vocês, não somente uma vez, mas 2. Aí vírgula, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Ok? Está escrito isso na tua Bíblia? A minha está. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Vamos orar e a gente vai compartilhar algumas coisas aqui, são muito preciosas. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. E juntamente com a tua igreja, Senhor, nós colocarmos dentro do nosso espírito um entendimento sobre esse combate. Esse entendimento, Senhor, de que adversários e barreiras, obstáculos podem estar diante de nós, e muitas vezes estarão, mas nós vamos saber lidar com cada um deles para vencer. Aleluia. Por isso, Pai, dá a tua instrução, a tua sabedoria, ilumina cada um de nós. Nós somos dependentes do teu Espírito nos iluminando, nos mostrando aquilo que nós precisamos fazer. E muitas vezes nós nem identificamos que estamos enfrentando adversários.
mas que nós sejamos uma igreja bem consciente, Pai, que haja bastante discernimento no espírito sobre aquilo que nós vivemos, e nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, e todos digam aleluia. Então nós vemos aqui pelo menos 2 exemplos, e nós sabemos que existem outros, de que o caminho que Deus aponta, o caminho da fé, esse caminho que nós precisamos andar, né, no exercício da fé, sendo guiados, dirigidos por Deus, também é um caminho onde vamos encontrar obstáculos. Essa realidade, ela é clara. Cada um de nós aqui tem a sua maneira de enfrentar isso, uma barreira dessa. Agora o que eu quero te dizer é que essas barreiras, ela tem um propósito, pelo lado de Deus, de nós vencermos. O propósito do inferno é nos derrubar, mas como ele é mais do que perdedor, nós vamos ficar com o de Deus. Porque se nós continuarmos exercendo a nossa fé, as barreiras, elas se movem, elas caem. Que alguém diga aleluia. Não, isso me anima demais. Porque não é um exercício natural, né? Eu exerço uma fé crendo em Deus e sei que essas barreiras das quais nós vamos falar, elas ultrapassam a nossa capacidade de remover humanamente. Mas nós sabemos que Deus nos dá vitória. É Ele quem derruba, né? É Ele quem acaba com isso, Ele abre um espaço, um caminho, e a gente segue. Então, a jornada da fé, gente, apesar de ela ser sempre vitoriosa, e ela não está livre de obstáculos. Isso é bom a gente entender. Não está livre de obstáculos. Mas eu digo para você que caminhar com Deus, veja bem, caminhar com Deus para vencer é estar preparado no Espírito. É estar preparado no Espírito para enfrentar as oposições das mais variadas formas. Então, barreiras existirão, mas eu tenho que estar preparado para elas. Não é só uma questão, tudo bem, eu estou no caminho que Deus está me pedindo e eu estou obedecendo. Então Ele mesmo vai livrar isso aí para mim. Não é bem assim. Deus não trabalha desassociado do homem. A Bíblia relata que nós somos cooperadores com Ele. Nós temos uma parte nisso. E a nossa parte não pode ser negligenciada. Há necessidade, a palavra fala sobre isso, para que eu e você, nós estejamos preparados. Que alguém diga amém. Então vá comigo a Efésios capítulo 6, onde Paulo mostra isso para a igreja, que somos nós. Efésios capítulo 6. Paulo diz, quanto ao mais, no verso 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Somos nós quem fazemos isso. Paulo diz para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, que é a verdade, para que eu e você possamos ficar firmes. Aleluia! Está escrito que a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós podemos ficar firmes. Possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Né? Vamos dizer, contra os obstáculos, contra as barreiras. E você sabe porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Então, a questão de viver a fé, gente, é viver num mundo de confronto espiritual. A verdade é luz. E nós temos que viver num mundo de trevas. Está entendendo isso aí? E Paulo ainda diz assim, mais uma vez, no verso 13, portanto, tomai toda a armadura, para que possais resistir. Eu pergunto, nós resistiremos se não tivermos preparado? Não. O que eu estou falando é tão beabá, é tão básico, mas é assim mesmo, assim que é o bom, é tão simplesinho, mas é isso aí. Para que eu resista, eu tenho que estar preparado. E fazer resistência, ou estar preparado, depende de mim, de você, de cada um de nós individualmente. Por mais que a igreja ela trabalhe na edificação do corpo de Cristo, que somos nós, eu tenho que dar continuidade. É muito pouca preparação eu correr uma vez por semana, 30 minutos. Então eu corri uma vez por semana, 40 minutos, ouvindo lá o pastor pregar. De um modo geral, hoje tem crescido isso, né? As pessoas acreditam que uma vez na semana está bom, vai lá, assiste e tal. Vai deixar a pessoa espiritualmente em condições de luta, de preparo. Não dá.
Nós sabemos que no mínimo, né, o corpo físico, para você fazer no mínimo, você começar a fazer ginástica, ou ter um certo grau de preparo físico, no mínimo 3 vezes na semana. E não é meia hora não, no mínimo tem que ser de 40 a 50 minutos, que tem que queimar aquela parte toda, você tem que fazer aquela aeróbica, então não tem jeito. Menos do que isso, não dá. Então não dá para ser o corredor de final de semana, para enfrentar uma maratona, senão vai morrer, vai bater pino. Não é verdade o que a gente vê aí? Pessoas passando mal porque não têm condições, não estão preparadas para isso. Mas sou eu e você que nos preparamos. Você tem que ter consciência disso. Que bom que você veio. Hoje estou vendo na quinta-feira que está jóia. Você está com fome e sede. Amém. Essa igreja é uma benção. Fala para o teu irmão, você é uma benção. Queridos, todo dia, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou apaixonado por você. Todo dia eu agradeço pela igreja que Deus tem me dado, sabia? Agradeço você. Olha, eu não quero saber dos outros pastores. Eu estou feliz da vida. Porque você tem fome, você tem sede. E você está recebendo de Deus, aleluia. Está aprendendo, né? Então veja, a gente tem que estar preparado, gente. Preparado espiritualmente para o confronto. Porque olha, isso não é uma má notícia, mas o confronto virá. Pastor, pega menos aí. O confronto virá, mas nós vamos vencer. O confronto ele virá, não tenha dúvida. Então, preparação é fundamental. Paulo fala sobre isso. Agora, preste atenção, as barreiras da fé só tem esse único propósito, justamente tirar essa perseverança que eu e você nós temos, de continuar crendo e obedecendo a Deus. É só isso. Qual é o propósito? Eu tenho que tirar as pessoas de continuar acreditando em Deus e obedecendo a Deus, essa perseverança. Eu vou tirar essa turma do caminho. É justamente por causa disso que ele coloca essas barreiras. O diabo sabe, ouça bem, presta atenção, o diabo sabe que aqueles que perseveram, que alguém diga aleluia, perseveram crendo na palavra, mesmo diante de barreiras, verão o cumprimento das promessas de Deus. Porque isso é bíblico. Nós vimos aqui que desde o passado já existiam obstáculos e barreiras tremendas. Mas aqueles que acreditaram e ficaram firmes, chegaram lá, venceram. O poder sobrenatural de Deus vem no momento certo para destruir as barreiras que nós enfrentamos. Alguém diga aleluia mesmo? Vou dar um exemplo para você dessa questão aí em Marcos capítulo 5. É uma passagem que eu amo demais. Ela é riquíssima para ensinar mesmo. Marcos 5, aquele homem, Jairo, chefe da sinagoga, chega para Jesus dizendo exatamente isso. Senhor, eu estou com um problema grave, eu estou com uma barreira enorme. Eu estou com uma situação aqui que, como diz o outro, periclitante. Marcos 5, verso 22, eis que se chega a ele um dos principais, a Jesus da sinagoga, chamado Jairo, vendo, ele se prostra e fala, Senhor, olha, e insistentemente suplicava, dizendo o seguinte, minha filha, ela está à morte. Faz o seguinte, Senhor, vem, põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e ela viverá. Muito legal. Porque esse homem depositou confiança em Deus. Ele fez uma declaração de confiança. Por isso ele foi buscar a Deus. Porque se ele não acreditasse, ele não chegava perto de Jesus. Justamente porque ele creu, ele chegou perto e disse, vai à minha casa, põe a mão sobre ela, vai ser diferente, ela vai viver. E o que está escrito no verso 24, que é o mais importante? Jesus foi com ele, aleluia, hein? É só meramente agora uma questão de tempo. Hã? Não é assim que funciona? Você tem crido em Deus por situações aí, para serem mudadas e transformadas? Levanta a sua mão. Quantos aí fizeram aqueles alvos e objetivos aí, tem guardado? Porque essa semana mesmo que passou, uma pessoa veio me falar que já 2 daqueles alvos já era, Deus já resolveu já situações. Guarda isso aí, firme. Depois você tem que até colocar no outro papel para poder a gente saber também, né? Mas então, Jesus foi com ele, é só a questão agora da resposta chegar. Mas no meio do caminho a situação piorou. A barreira que já era alta triplicou. Ou seja, a impossibilidade aumentou ao extremo.
A visão de que não tem mais jeito, é melhor desistir, larga disso, chega para lá, não continua perseverando não, olha, abandona isso, porque não está vendo, o negócio não piorou. Esse apelo, gente, ele está perto de mim, de você, parece que fica aquela baforada, desiste, desiste. O inferno safado, rapaz. Não é não? Fica assim no teu ouvido, desiste, desiste. Vamos ter que mandar ele para as cucuias, aleluia, que é o lugar dele. Não vou desistir. Tem que dar. E aí no meio do caminho alguém chega lá e diz isso no verso 35, né? Chegando perto da casa do chefe da sinagoga, alguém disse então para Jairo, olha rapaz, tua filha já morreu. Então é o seguinte, olha, você não incomoda mais o mestre, né? Por que você ainda incomoda? Mas Jesus estava ouvindo tudo isso. E antes que Jairo jogasse a toalha, né? Antes que viesse qualquer pensamento, ele pudesse fazer qualquer coisa, Jesus segura. E no verso 36 ele diz assim, sem acudir a tais palavras, Jesus nem prestou atenção, ele se virou para Jairo e disse para ele assim, não temas, continua crendo. Que lição, hein? Que lição. Que barreira é aquela, pastor? Aquela barreira eu nunca vi, porque é o seguinte, está morto, não tem como viver, é mesmo. Se Deus está nesse negócio, Ele vai levantar o morto. Se Jesus partiu com Ele, porque Ele creu, Ele vai operar o milagre. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então não importa se a barreira triplicou, não importa se ela quadruplicou, se Jesus está nisso aí, Ele vai te dar vitória, porque você creu, a pessoa creu. Eu tenho certeza disso aqui, gente, de que Jesus não iria com Jairo se não percebesse que havia fé no coração dele, a respeito daquilo que ele estava para fazer na sua filha. Então, como Jesus viu que ele estava andando em fé, ele simplesmente agarra a Jairo e diz assim, Jairo, continua, meu irmão, porque pode acontecer de triplicar ou está acontecendo tudo isso aí, mas eu vou à tua casa, eu estou indo para lá, se eu disse que eu vou. E ele foi, entrou na casa de Jairo, e a gente já sabe essa história, né? Verso 41, tomando a menina pela mão, disse, é esse nome aí, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E o que aconteceu? Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Que alegria, hein? Que quebra de barreira, hein? Alguém diga aleluia? Esse é um caso de uma enfermidade, de morte, situação da questão da vida dele, de Jairo. Mas outros casos são diferentes. Eu e você enfrentamos outras situações que têm o mesmo contexto. Um contexto onde o inferno não quer que eu continue perseverando até o final. Alguém está compreendendo? Então, gente, o caminho da fé, esse caminho, de nós estarmos crendo em Deus, não é um caminho fácil, também não está isento de lutas, mas é o único. Vou declarar isso aí bem claro. Edinho, é isso aí, está feito? É o único caminho da certeza de vitória. Outra coisa pode ser uma possibilidade, uma esperança, mas certeza de vitória, porque Deus está envolvido nisso. Quando Deus está envolvido, Ele vai nos dar vitória. É o único caminho da certeza de vitória. Vá comigo a 1 Tessalonicenses, vamos voltar a essa igreja, porque Paulo tinha um cuidado muito grande para com eles, porque essa igreja, ela tinha essa expressão, ela era uma igreja ativa, era uma igreja do exercício do amor, era uma igreja da verdade, tinha um entendimento, era padrão de excelência para os cristãos daquela época, foi considerado, se você vai ler 1 Tessalonicenses, você vai ver isso. Mas no capítulo 3, veja lá comigo no verso de número 1, Paulo ele diz o seguinte, falando a respeito da tribulação que aquela igreja também estava passando. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas, e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Nessa tradução aqui, as palavras às vezes são meio difíceis e complicadas, mas depois eu vou ler aqui.
Verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Olha só como é que a Bíblia está nos ensinando e Deus está falando da necessidade de nós estarmos bem preparados. Como é que está a questão da nossa crença? Temendo que o tentador vos provasse, se tornasse inútil o nosso labor, disse Paulo. Mas aí, se você continuar a ler, você vai ver que Timóteo traz boas notícias de que o pessoal, no meio da luta, da barreira, do obstáculo, estava firme. Então, numa outra tradução, a gente lê assim, 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, o verso 3, diz lá assim, eu encurtei algumas coisas para você ver. Então, a fim de visitá-los, enviou Timóteo, né, para fortalecer-lhes a fé. E gostei disso. E animá-los para que vocês não ficassem acovardados com todas as aflições. Entende, gente? Você sabe que o inferno, ele afronta para que a gente tenha medo. Diga, não tenho medo do inferno. Tá fraco, hein? Não tenho medo do inferno, diga. Mais uma vez, não tenho medo do inferno. Porque ele intimida. Pastor, estou bambeando as pernas. Tá feia a coisa para o seu lado. Porque o inferno é derrotado. Nós temos que entender, isso aí é a coisa mais clara. Apesar dele estar agindo no mundo, ele é derrotado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E nós somos a igreja, a herança. Eu li aqui com vocês, onde é que nós estamos assentados em Cristo Jesus. Não é? Todas as coisas estão debaixo dos pés. Então a igreja, ela não pode se acovardar diante das lutas, diante dos obstáculos, da barreira. Às vezes as barreiras e os obstáculos levantam os sentimentos de incapacidade, de desânimo, até mesmo de medo. Mas a gente não pode ser dominado por isso, que alguém diga aleluia. Sentir medo, gente, é algo que é uma reação de alguma coisa que acontece do lado de fora. Não é do nada, não vem o medo do nada. Vem porque alguma coisa está acontecendo. O segredo é eu não me deixar ser dominado por isso. A minha crença é maior em Deus, de que Deus me dará a vitória. Você se lembra do passado, teve uma situação, vá comigo aqui, deixa eu ver se é 1 Crônicas ou 2, onde o rei Josafá, capítulo, é 2 ou 1? Capítulo 20, né? 2, vamos ver. É isso mesmo, 2 Crônicas, capítulo 20. Quando o rei Josafá, ele ouve a notícia, olha, eu vou te dar uma notícia boa, rei, olha aí, se juntaram os outros reis lá, uns 3 ou 4, grande multidão vem contra ti. Que notícia maravilhosa. Eu estou bem animado agora com essa notícia que você me deu. Quer dizer que uma multidão, porque não é só um reino não, juntaram vários para lutar contra mim, né? E grande multidão vem contra ti. Tá certo. A primeira coisa que ele teve, está descrito no verso 3. Então Josafá, ele teve medo. Mas ele fez exatamente aquilo que nós precisamos fazer diante de uma barreira que está nos intimidando. É o seguinte, ele se pôs a buscar ao Senhor. A ficar perto da verdade. A ser fortalecido por Deus. Que alguém diga glória. Eu louvo a Deus que você está aqui quinta-feira, gente. Porque nós estamos buscando, você está vindo quinta, você vem domingo, você se envolve com Deus, tua vida muda. Que só dessa maneira que a gente vai vencer. Oportunidade para a gente desistir, desânimo, isso aí está aí com penca, é só comprar, pede aí, dá uma penca de desânimo, te dá na hora, te dá até 2. Manda logo 2 pencas de desânimo. Porque é o que a gente está vivendo. As pessoas estão para baixo, estão decepcionadas. Primeira coisa, ele teve medo, mas aí ele fez o seguinte, eu vou buscar a Deus. E ele começa então a declarar a crença dele, a partir do verso número 27, onde ele começa a dizer coisas maravilhosas a respeito de Deus, da aliança que ele tem com o povo dele, declarando com firmeza, olha Senhor,
claramente o teu poder está sobre nós cremos no teu poder, na tua mão está a força e o poder, no verso 6, final do verso 6, e não há quem te possa resistir. Quer dizer, Josafá, ele não estava dizendo que ele é a fortaleza, ele estava dizendo que Deus é a minha fortaleza, que ninguém pode resistir a ele, porque ele sabia que só Deus para dar vitória sobre aquela barreira, sobre aquele obstáculo, ou a situação que estava vivendo. E nós sabemos aqui, se você conhece a história toda, você vai ler em casa, você vai ver que Deus dá a vitória, porque ele se posicionou corretamente, não deixou ser intimidado, ele não ouviu aquela voz, ele ouviu, o sentimento bateu, mas ele controlou com a verdade de Deus, porque Deus é maior em nós, maior é aquele que está em mim, do que essa barreira que está na minha frente.